Olá, pessoal! Dando continuidade no nosso conteúdo, eu trago aqui para vocês mais 4 exemplos, onde eu irei demonstrar a diferença, né? Esclarecer melhor ainda aqueles que têm alguma dúvida quanto à diferença entre arranjo e combinação. Bom, todo mundo sabe que anagrama, porque eu já falei numa aula anterior, é uma palavra com ou sem significado. E ela também não deixa de ser uma permutação. No entanto, eu prefiro utilizar sempre o conceito de arranjo, porque para cada agrupamento novo que eu formo, a minha palavra ela passa a ter um significado diferente. Cada subconjunto que eu formo é outra palavra, não é igual à primeira. Então, quando eu falo de anagramas, eu posso tranquilamente aplicar o conceito de arranjo. O primeiro exemplo fala quantos anagramas eu posso formar com 3 letras distintas e um alfabeto de 26 letras. Como eu estou querendo 3 letras, eu vou pegar e eu vou fazer 3 risquinhos, que são as minhas possibilidades, né? Logo, quantos elementos eu posso escolher ou quantas letras eu tenho disponíveis para colocar na minha primeira casinha, no meu primeiro espaço? 26. No meu segundo, 25, porque aqui eu já usei o D. A minha palavra vai começar com D. Então, eu usei o D, sobrou 25. E aqui, 24. Todo mundo lembra que eu tenho que fazer a multiplicação entre esses números. Efetuando-se essa multiplicação, eu chego à conclusão que eu vou ter 15.600 possibilidades de formar palavras diferentes, ok? Ou cada subconjunto que eu formar terá um significado diferente. Logo, a ordem dos fatores aqui altera o meu produto final. Ah, mas eu só gosto de usar fórmula, eu quero usar fórmula. Então, vamos lá. Eu vou pegar e montar a fórmula de arranjo. Logo, eu tenho 26 elementos no meu todo, eu vou escolher 3. Daí, eu vou aplicar a fórmula. 26 fatorial sobre 26 menos 3 fatorial. Fazendo essa subtração aqui, chegar a 23. Então, eu vou decompor o 26 até o 23. 26, 25, 24 e 23 fatorial. Simplifica, simplifica. O que sobrou? 26 vezes 25 vezes 24. Qual vai ser o resultado desta multiplicação aqui? Vai ser exatamente esse. Então, se eu fizer pelo risquinho ou pela fórmula, eu vou chegar ao mesmo resultado. Segundo exemplo. Quantos anagramas podemos formar com 2 vogais e 3 consoantes? 2 vogais e 3 consoantes. Escolhidas entre 5 vogais e 18 consoantes. Então, vamos lá. Eu vou utilizar 2 vogais. E eu vou utilizar 3 consoantes. Aqui estão as vogais, tá? Na minha primeira casinha. Ou nas minhas 2 primeiras casinhas. E aqui estão as consoantes. Quantas vogais eu tenho disponível para escolha? 5. Eu escolhi o A aqui no meu primeiro espaço. Quantas sobraram? 4. Consoante, quantas eu tenho no total? 18. No meu segundo espaço, quantas eu vou ter? 17. E assim por diante. Multiplica, 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 multiplica. Isso daqui é igual a quanto? A 97.920 possibilidades. Vocês percebem que aqui eu tenho 2 coisas distintas, também, Então, eu tenho que tomar cuidado. Quando eu tenho 2 informações e eu vou juntar essas 2 informações para formar uma palavra só, para formar uma senha. Então, aqui neste caso, eu sei que é arranjo, porque tudo que é anagrama é arranjo. Então, eu vou pegar partir das vogais. Eu tenho 5 vogais. Das 5, eu vou utilizar 2. Eu tenho 18 consoantes. Das 18, eu vou utilizar 3. Tá, e agora, o que eu faço com isso daqui?
Pensem assim, ó. Para mim formar esta palavra aqui composta por 5 letras, eu preciso das vogais e das consoantes. E quando eu uso este ezinho, eu multiplico. Se fosse uma opção, ou eu usaria as vogais ou as consoantes, eu iria somar estes dois arranjos. Mas como eu não tenho a opção de escolha, eu vou multiplicar. E multiplica ou soma. Aqui eu aplico a fórmula 5 fatorial. Aqui eu já vou fazer a subtração direta, tá? Vai dar 3 fatorial vezes aqui 18, efetuando a subtração 15 fatorial. Porque eu sempre, o meu denominador vai ser sempre este, ó. O N menos o P. Fazendo aqui, eu vou decompor o 5 até o 3. E eu vou decompor o 18 até o 15. Simplifica, simplifica. Ó, o que sobrou? Sobrou isto e isto. Não é exatamente a mesma coisa que eu tenho aqui? Sim. Então, se eu utilizar a fórmula ou os risquinhos, eu vou chegar ao mesmo resultado. Mas o problema maior não é esse. O problema maior é eu organizar isso. Então, tomem cuidado toda vez que eu tiver dois elementos diferentes dentro de uma historinha, ou 3 elementos. Por exemplo, se aqui eu tivesse vogal, consoante e número. Eu ia pegar e eu teria que fazer 3 arranjos. Vogal, consoante e número. Então, é este o cuidado que eu preciso tomar. Bom, dando continuidade, vamos agora para os outros 2 exemplos. No primeiro exemplo, fala que em uma corrida com 25 atletas competindo, de quantas maneiras diferentes podem ser conquistadas medalhas de ouro, prata e bronze. Então, vocês percebem que eu tenho 25 atletas e eu tenho 3 possibilidades de premiação. Logo, os meus risquinhos que eu vou fazer serão 3 risquinhos. Por quê? Porque aqui é o ouro, aqui é a prata e aqui é o bronze. Então, desses 25 atletas, quantos têm a possibilidade de ganhar o ouro? 25. E a prata? 24. Por quê? Porque o João já ganhou ouro. Ele não pode ganhar numa mesma competição o ouro e a prata. Se o Fernando ganhou a prata, ele não pode ganhar o bronze. Por isso que vai diminuindo. No momento que eu efetuo essa multiplicação aqui, eu chego à conclusão que a possibilidade de premiação ou de pódio que eu tenho nesta competição aqui seriam de 13.800 possibilidades diferentes de pódio. Eu quero usar a fórmula. Então, eu tenho que olhar, isso daqui é arranjo ou combinação? Bom, vamos lá. O que eu tenho que analisar? Cada pódio vai ser diferente. Então, quando a ordem modifica, porque se num primeiro pódio eu tenho como ganhador ouro João, Fernando e Pedro, se na próxima possibilidade eu tenho Fernando, João e Pedro, mudou a ordem, mudou totalmente o significado. Então, eu tenho que usar arranjo. O meu N elementos é 25 e minhas possibilidades é 3. Porque eu tenho 3 possibilidades de premiação. Se fosse só primeiro e segundo lugar, seriam 2. Se fosse primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar, as minhas possibilidades seriam 4. Fazendo a decomposição, a gente chega a esta conclusão aqui, ó. 25 vezes 24 vezes 23, porque eu já simplifiquei o meu 22 com o 22 do denominador, tá? Fazendo isso daqui, eu vou chegar exatamente à mesma conclusão, porque isso daqui é exatamente igual aos risquinhos que eu fiz. Outro exemplo. Rafael tem 12 bolas de cores distintas, ou seja, ele tem uma verde, uma vermelha, uma preta, uma branca, enfim, elas têm todas cores diferentes. E ele vai botar 4 bolas em cada saquinho. Quantas possibilidades ele tem de fazer isso? Pensando nos risquinhos, tá? Eu tenho 4 bolas. A primeira bola que eu escolher, quantas eu tenho disponíveis? 12. Depois,
11, 10 e 9. Eu sei que todo mundo vai fazer isso bonitinho, vai chegar à conclusão que aqui eu tenho 11.800 possibilidades de fazer isso. Agora é que vem o detalhe do conteúdo. Se ele colocar dentro do saquinho a bola verde, a amarela, a preta e a branca, ou se ele fizer um outro saquinho e colocar a amarela, a verde, a preta e a branca, mudou as bolas que ele tem dentro do saquinho? Não, não mudou. Então, aqui eu tenho que aplicar combinação, porque a ordem não influenciou em nada nos meus subconjuntos. Então, eu tenho que pegar este valor que eu encontrei aqui, para quem faz com os risquinhos, e dividir pela fatorial das possibilidades. Por que 4? Porque eu vou botar 4 bolinhas em cada saco. Ou 4 bolas em cada saquinho. Fazendo-se essa operação aqui, eu vou chegar à conclusão de 495 possibilidades. Ok? Porque 4 fatorial é 24. E se eu dividir 11.880 por 24, eu chego a essa conclusão de 495 possibilidades. Ai, mas eu gosto de usar a fórmula. Então, põe lá. Sempre o meu N vai ser o meu número maior, 12. E as minhas bolas, 4. E daí eu vou fazer a fatorial de 12, certo? Sobre a fatorial de 4, que é as minhas possibilidades, e eu vou diminuir o 12 do 4. Lembram que esta fórmula aqui é exatamente a do arranjo, que é o que a gente fez aqui. Só que eu divido esse valor pela fatorial de 4. E se eu fizer a decomposição de 12, 12, 11, 10, 9. Eu vou até aonde? Até o 8, porque isso daqui, ó, vai me resultar em 8 fatorial. Então, eu vou decompor o meu numerador até o 8. Aqui, 4 fatorial e aqui deu 8 fatorial. Simplifica, simplifica. Isto daqui, ó, não é a mesma coisa que eu fiz aqui em cima? Sim. Então, esta é a diferença entre arranjo e combinação. O arranjo, cada agrupamento que eu faço, ou seja, cada subconjunto que eu formo, ele passa a ter um significado diferente. A característica dele é diferente. A ordem dos fatores vai alterar, sim, o meu produto final. E quando eu tenho combinação, a ordem não vai influenciar. Se eu colocar a bolinha verde, amarela, preta e branca, ou a amarela, a verde, a preta e a branca, ou a verde, a amarela, a branca e a preta, eu vou continuar tendo no meu saquinho as mesmas cores das bolinhas. Então, esta é a conclusão que se chega dentro desse conteúdo. Eu tenho que fazer uma interpretação bem significativa. Eu preciso me colocar dentro da historinha, como eu sempre falo para vocês. Faz de conta que sou eu que tenho essas bolinhas, sou eu que vou colocar dentro destes saquinhos. Para vocês conseguirem fazer parte dessa história e para vocês conseguirem assimilar melhor o que está tentando passar esta historinha para nós. Espero que eu tenha contribuído. Quem não se inscreveu, se inscreva. E até o próximo vídeo.